Bem-vindos ao nosso canal. Trazemos agora mais um vídeo em que vamos mostrar os dois aportes que foram feitos na carteira do canal durante o mês de setembro. Fique até o final, são dois ativos novos em categorias interessantes que podem te interessar também, lembrando que não é uma recomendação de investimento. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vou passar rapidamente pelos critérios, né? O objetivo é construir uma carteira para renda complementar daqui a 10 anos. O critério da diversificação, controle de risco entre os ativos, foco em geração de renda e aportes constantes. Esses são os principais pontos, né? Passar mais rapidamente ali para a gente ir para o principal. Trazendo então a informação básica aí da nossa carteira, a gente tinha um valor não investido de pouco mais de R$3. Os rendimentos no último mês, né, os dois fundos imobiliários, né, já estão rendendo ali, gerando R$57 de rendimento. Fizemos mais um aporte adicional, semelhante ao que foram feitos nos meses anteriores, e ficamos aí com o valor de 5.060 para investimentos e escolhermos os melhores ativos ao longo do mês de setembro. E vamos falar então das duas áreas que escolhemos ativos para o investimento ao longo do mês de setembro. Os dois setores foram o setor de saneamento, um setor que é resiliente, é um item essencial na sociedade, e buscando ação com bom histórico de dividendos. Do lado dos fundos imobiliários, dessa vez buscamos um fundo de tijolo, né, um fundo de logística. Filtramos aí um fundo de grande porte, maior do que R$1 bi, bons pagamentos de dividendos e dividendos crescentes nos últimos anos. Então esses foram os dois critérios principais. Vamos falar um pouco agora de cada uma das opções escolhidas. E vamos então começar pelo setor de saneamento. A empresa escolhida foi a Sanepar. É uma empresa aí com uma receita líquida crescente, né, no último ano, nos últimos 6 meses, né, os primeiros 6 meses do ano de 2023 cresceu 8% em relação ao ano anterior, né? E o lucro teve um crescimento de 41%. Portanto, aí uma empresa que tem apresentado bons resultados e resultados crescentes nos últimos anos. O índice de atendimento 100% com água e 79% esgoto. A empresa apresentou aí acréscimo de 54 mil ligações de água e 67 mil ligações de esgoto. Trazendo ali o volume, né? Então, nos 6 meses de 2023, houve um crescimento de 4% no volume de água medido e um crescimento de 6% no volume de esgoto. Há também uma queda da inadimplência de menos 7,3 pontos percentuais. Então, é uma empresa que tem apresentado indicadores operacionais crescentes, melhorando aí de uma maneira geral o resultado da empresa. O lucro líquido, então, comparando com os últimos 3 anos, né, nos 6 meses de 2023, ele apresentou uma variação bastante importante, né, um crescimento de 41,1%. A dívida da empresa, ela tem um endividamento total de 5,6 bi, o endividamento líquido na casa de 4,4, uma alavancagem de 1,8 vezes. Então ela cresceu um pouco a sua alavancagem, mas ainda está num patamar de controle. O custo médio da dívida na casa de 11,1%. Então subiu um pouco em relação a 2021, mas já com uma leve queda em relação a 2022. Avaliando agora o lucro líquido, né, do exercício, então ela fechou com 1,3 bi de lucro nos primeiros 6 meses deste ano, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, e o ano anterior já teve um crescimento de 12% em relação a 2021.
Então, é uma empresa que tem resultados consistentes, tem apresentado crescimentos consistentes aí do seu lucro e da sua receita de maneira geral, acompanhada também dos principais indicadores operacionais que estão apresentando melhora ao longo dos anos. Falamos um pouco da empresa, vamos olhar agora as ações da empresa. Então, ela passou um período aí entre janeiro de 2021 e janeiro de 2023 num patamar bem baixo ali, né? Historicamente baixo, na casa de R$ 17 por ação. E no início desse ano, à medida que foram aparecendo os resultados da empresa, houve um aumento do valor da ação, né? Olhando os dividendos dela, ela é uma empresa que pagou bons dividendos em 2018, 19, 22, né? Então, em 2023 ela já está num patamar interessante de pagamento de dividendos. Se a gente olhar o seu payout, já foi maior na casa de 46, 47% até 2018. Depois a empresa precisou fazer um pouco mais de investimentos, né? Mudou um pouco o seu foco. Ela diminuiu o patamar e está pagando agora na casa de 36%. Então, essa é uma visão geral. E mesmo com esses 36%, atualmente ela está com um dividend yield de 8,12. Sua relação preço-lucro em 4,99, é uma relação bastante baixa. Ela está no preço de 0,75 do seu valor patrimonial. Então, é uma ação que, pelos principais indicadores, ela aparenta estar ligeiramente aí descontada. A margem líquida da empresa está em 23%, que é uma margem boa, o ROI na casa de 15%, e ela apresentou um crescimento em 5 anos das receitas de quase 8% e dos lucros de quase 15%. Portanto, todos esses fatores ali, né, a gente entende que para compor essa carteira do canal, que pretende ter uma renda complementar futura, ela se mostra aí uma ação que está em patamares interessantes de indicadores. Vamos falar agora do nosso fundo de logística. Então, alguns critérios foram colocados. Um fundo maior que 1 bilhão, ou seja, um fundo de maior porte, menos sujeito às oscilações do mercado, que tivesse bom pagamento de dividendos, dividendos crescentes nos últimos anos e pelo menos 5 imóveis para evitar uma concentração excessiva. Então, temos aqui a lista dos maiores fundos da Bolsa, né, da área de logística. Algumas informações interessantes, né? O maior deles tem 5,2 bi e passamos a régua ali de 1,3 bi, que é o HSLG 11. Como eu quero um fundo que tenha um histórico de crescimento, o HSLG 11 ele não tem os 3 anos para eu avaliar essa constância aí de crescimento. Então, ele é um fundo que sairia fora. O maior deles, o HGLG 11, ele apresenta uma dívida bastante relevante de 829 milhões. Então, é outro fundo que também vou evitar. E outros 3, né, que apresentam dividend yield mais baixo, que é o BRCO 11, o VILG 11 e o LVBI 11, também vou excluir da lista. Portanto, ficando aí com 2 opções. Dentro dessas 2 opções, eu tenho o XPLG 11 com 17 imóveis e uma dívida um pouquinho mais alta, e um dividend yield mais baixo, e o BTLG 11 com 8,9% de dividend yield atualmente, e 22 imóveis e uma dívida de 227 milhões, um pouco mais baixa. Então, na escolha entre esses 2 fundos, eu vou escolher o BTLG 11. É evidente que não significa que os outros são fundos que não vale a pena ser investidos, cada um, né, pode estudar e ter a sua opção. Dentro desse racional, busquei o BTLG 11, que me pareceu, nesse momento, né, ter alguns indicadores interessantes. E vamos começar falando dos dividendos pagos pelo BTLG 11. Então, a gente tem um gráfico aí com vários anos. Desde 2017, a gente observa essa tendência de crescimento
no pagamento desses dividendos, o que é um bom sinal e atende plenamente ali o critério que foi colocado. Já o valor da ação, ele apresentou um aumento ali no final do ano de 2019, início de 2020, e ele tem ficado estagnado aí desde então, né, com algumas oscilações, chegando numa mínima ali perto de fevereiro, março desse ano, e agora com uma leve recuperação de valor. Então, em termos de valor, a gente percebe que justamente a cota não acompanhou tanto assim o crescimento dos dividendos pagos pelo fundo. É um fundo que tem um valor de mercado ali de R$ 102 por cota, né? Ele está com valor patrimonial em R$ 98. Ele tem um rendimento de 76 centavos mensais, dando esse dividend yield de 8,9%. São 22 imóveis e tem uma vacância financeira na casa de 4%, com uma área bruta total de 667 mil metros quadrados. Então é um fundo que tem características bastante interessantes. Vamos abrir um pouco o resultado desse fundo imobiliário. Então a receita imobiliária dele variou entre 91 e 97 centavos por cota. Então é um resultado interessante para o fundo, quer dizer, boa parte do seu resultado vem exclusivamente aí dos seus aluguéis, né? Ele trouxe uma projeção de ficar entre 72 e 78 centavos nos dividendos futuros. No último mês ele pagou um valor interessante, que foi um pouquinho mais alto do que ele vinha pagando. Os maiores locatários, né? A maior posição está em Ambev, seguido de Braskem, BRF, Wistrock, Seva e Coca-Cola. Então é um fundo que está locando imóveis para grandes empresas, né? Ele fez uma venda recente de um imóvel da Dutra. Ele apurou um lucro de 23 milhões nessa venda, né? Um 40% de ganho de capital, que é um resultado interessante também nessa gestão ativa de portfólio. 82% da sua área está no estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior parte aí do parque industrial do país, né? 8% em Minas Gerais e alguns outros estados com uma participação menor. E dentro desse portfólio de São Paulo, a gente observa ali uma concentração interessante ao redor da capital do estado, em que temos aí 10 imóveis aproximadamente num raio de até 60 quilômetros, focando justamente as entregas e o atendimento nessa rede na cidade de São Paulo. Então agora vamos falar da distribuição a gente focou uma parcela maior do investimento do canal na Sanepar, com 131 ações SAP-R11 e 20 BTLG11, né, com uma participação ligeiramente menor no fundo de logística, uma vez que a gente já estava com nas outras duas escolhas, a gente priorizou os fundos imobiliários. Agora trouxemos um pouco mais para a ação, para buscar equilibrar um pouco a distribuição entre as classes de ativo. E essa é a visão final da carteira no fechamento do mês. Então temos aí ações da Vivo, da CEMIG e da Sanepar. Então, telecomunicações elétricas e saneamento, inclusive a ação da Vivo, né, ela já apresenta uma variação de 4,1% acima do preço que a gente comprou lá atrás. Dois fundos de papel, o KNCR11 e o RSR11. Um teve uma ligeira valorização e outro uma queda. E o BTLG11, o fundo de logística. Então a gente está com essa distribuição nesse momento nos ativos e um saldo um pouco menor do que R$10, né, ao final de todas essas operações que mostramos aqui. E espero que o vídeo tenha trazido informações adicionais, que te dê insights ali, opções de investimento para serem estudadas, avaliadas, né? O vídeo não traz nenhuma recomendação de investimento, mas é uma demonstração prática de como a gente pode construir uma carteira ao longo dos vários meses
buscando um foco futuro ali de renda complementar. E se o vídeo ajudou em suas avaliações, seus estudos, trouxe informações interessantes, fique à vontade para curtir o vídeo, comentar também. Se você tiver alguma sugestão da carteira, fique à vontade, que a gente segue construindo ali esse plano de mais longo prazo de montar uma carteira futura do canal.